Há milhares de anos existia uma nação chamada Kahndaq, a primeira a ser governada por um rei. Durante séculos Kahndaq prosperou e se tornou poderosa e respeitada. No entanto, tudo mudou quando o rei Akton assumiu o trono à força com seu exército. Akton foi um tirano obcecado por magia negra, e queria criar a coroa de Sabak, que o tornaria invencível. Para isso, ele precisava do Eternium, um mineral mágico raro encontrado apenas em Kahndaq. Então, ele escravizou seu próprio povo para extraí-lo. Um homem idoso encontra o Eternium, mas é perseguido por outros escravos que esperam ser recompensados pelo rei. Quando está prestes a perder a pedra, Heru aparece para ajudá-lo e o leva até um soldado. Porém, em vez de uma recompensa, o homem idoso é esfaqueado e jogado de um penhasco. Horrorizado, Heru é salvo por seu pai, Tete Adam, antes de ser a próxima vítima. Heru sonhava com a liberdade para seu povo, mas Tete Adam o aconselha a não ser um herói, pois muitos heróis acabam mortos. Mesmo assim, Heru planeja unir a nação contra o rei tirano. Ele rouba o Eternium do guarda e usa a pedra como símbolo de liberdade para inspirar seu povo. O rei Akton, temendo uma revolta, ordena a execução de Heru em público. Quando está prestes a ser executado, Heru desaparece e se vê diante do Conselho dos Magos, que o escolhe como seu campeão e lhe dá os poderes de Shazam. No entanto, a coroa de Sabak já havia sido criada. E quando o campeão chegou ao palácio para enfrentar o rei Akton, este usou seu poder demoníaco. Na batalha, o palácio foi destruído, mas o campeão saiu vitorioso. Os magos esconderam a coroa de Sabak para que ela nunca mais fosse usada. Desde então, o campeão nunca mais foi visto. No entanto, há uma lenda que diz que quando Kahndaq precisar, o campeão retornará para libertar o povo. Atualmente o país é governado por mercenários internacionais chamados Intergang. Para sair da cidade, todos os veículos devem ser inspecionados, e as pessoas precisam mostrar seus documentos aos guardas nas fronteiras. Quando o porta-malas de uma van ia ser revistado, Amon, um adolescente, tenta passar pela barreira com seu skate, mas é derrubado pelo guarda. O guarda o manda ir para o final da fila, e Amon o provoca. Irritado, o membro da Intergang manda Karim seguir com a van, e verifica no pulso dele a imagem da procurada Adriana Tomás. Quando o veículo passa pela fronteira, Adriana sai do esconderijo, e Amon aparece na janela. Amon é filho de Adriana, e quer ajudá-la a encontrar a coroa de Sabak, mas ela o convence a voltar para casa. No caminho para a montanha onde o artefato está escondido, Adriana olha para seu pingente de Eternium, que ganhou de sua avó. Samir comenta que a pedra valeria muito no mercado negro, mas para Adriana, é uma herança de família da época em que Kahndaq era livre e tem grande valor sentimental. Karim, o motorista e irmão de Adriana, reclama que só herdou um casaco e a calvície do avô. Ao chegarem na montanha, Adriana, Ismael e Samir começam a explorar enquanto Karim fica de guarda na van. Dentro da montanha, Ismael desaparece e Samir vai procurá-lo. Karim, ouvindo música na van, vê Samir caindo da montanha. Quando vai ajudar, é cercado por soldados armados. Adriana, surpresa com o retorno repentino de Ismael, pergunta sobre Samir, e Ismael diz que ele saiu para pegar ar. Adriana e Ismael seguem em direção à tumba de Tete Adam. A coroa de Sabak aparece, e Adriana pula entre duas rochas para pegá-la. Nesse momento, os guardas que cercaram Karim capturam Ismael. Ele pede para Adriana fugir, mas o líder dos guardas usa Karim como refém. Para salvar seu irmão, Adriana se entrega. Ajoelhada sobre a tumba de Tete Adam, ela é autorizada a dizer suas últimas palavras e invoca o campeão dizendo Shazam. Imediatamente uma figura misteriosa aparece e desintegra um dos mercenários com raios poderosos. Assustados, os outros soldados começam a atirar, e Adriana aproveita a distração para fugir com seu irmão. As balas não ferem Adão Negro, que usa sua super velocidade para derrotar os inimigos. No meio da batalha, Adriana recupera a coroa e é salva pelo campeão, que impede uma grande rocha de cair sobre ela. Quando Adão Negro sai da montanha após 5.000 anos, ele se depara com 2 helicópteros. Adriana e Karim voltam para a van. Enquanto Karim dirige, Adriana conta que conseguiu pegar a coroa e que apesar dos problemas, a missão foi um sucesso. Perto dali, Adão Negro causa uma grande explosão ao fazer 2 helicópteros colidirem. Outros veículos aparecem, mas ele derrota facilmente dezenas de soldados com seus ataques. Quando tudo ao redor está destruído, Adão Negro se aproxima da van de Adriana e Karim. Um foguete de Eternium é disparado contra ele. Karim fica impressionado ao ver Adão Negro pegar o míssil no ar, e ainda mais impressionado quando a explosão não o derrota. Após eliminar o atacante,
Adão Negro sai com um ferimento no abdômen. Karim sente alívio e espera nunca mais ver aquele homem esquisito. Porém, Adão Negro cai de volta à terra e desmaia por causa do ferimento. Dentro da montanha, descobrimos que Ismael planejou tudo para roubar a coroa, mas falhou. Agora, ele precisa encontrar Adriana para tentar pegar o artefato. Ao saber que o campeão despertou, Gavião Negro reúne uma equipe de super-heróis. O grupo inclui Maxine Hunkel, chamada Ciclone por sua habilidade de controlar os ventos. Al Rothstein, conhecido como Esmaga-Átomo por poder crescer e ficar super forte. E Kent Nelson, também chamado de Senhor Destino, o membro mais poderoso. Eles chegam à mansão de Gavião nos Estados Unidos e descobrem que vão em uma missão internacional para capturar Adão Negro. A equipe, chamada Sociedade da Justiça da América, embarca em uma nave que Gavião diz ser indestrutível, feita de metal enésimo. Algum tempo depois, o campeão acorda no quarto de Amon. Ele se levanta e usa seus poderes para curar seu ferimento. Ao ver seu reflexo no espelho, ele fica confuso, pois espelhos não existiam em sua época. Então, ele descobre que se passaram 5.000 anos desde que foi aprisionado. Na sala de estar, Adriana continua pesquisando sobre a coroa amaldiçoada e descobre uma frase dentro do artefato. A vida é o único caminho para a morte. No quarto, Amon conta a Adão que desde que ele desapareceu, Kahndaq foi dominada por invasores, e o povo continua oprimido. Eles ergueram uma estátua do campeão, esperando seu retorno para libertá-los. Adão Negro, no entanto, diz que não é um herói, e atravessa a parede para sair, já que em sua época não havia portas. Adriana explica que foi ela quem o despertou na montanha, e pede sua ajuda para libertar Kahndaq da Intergang. Adão ignora e sai para conhecer um novo mundo. Amon, usando uma passagem secreta, o segue sem que sua mãe perceba. A nave da Sociedade da Justiça está prestes a pousar em Kahndaq, e o Senhor Destino explica o plano para o resto da equipe. A melhor chance que eles têm de capturar o alvo é obrigá-lo a dizer a palavra Shazam. Dessa forma, ele perderá todos os seus poderes e se tornará vulnerável. Aemon rouba um rádio da Intergang e avisa os soldados que o campeão de Kahndaq voltou. Ele é perseguido, mas escapa com seu skate e tenta chamar a atenção de Adão Negro fazendo um símbolo de liberdade com as mãos. Adriana convence o guarda a deixar Amon ir, mas é reconhecida por ajudar o fugitivo. Adão Negro aparece, e depois de levar um golpe na cabeça, ele joga o homem no espaço e é cercado por atiradores de elite. O campeão elimina esses caras rapidamente, e no momento em que está prestes a eliminar 2 de seus inimigos, enquanto voa sobre a cidade, a Sociedade da Justiça aparece para acabar com a sua diversão. Adão Negro solta os 2 soldados, e Carter Hall pula da nave para tentar salvá-los. Ao ativar seu traje de gavião, ele consegue garantir que os homens aterrissem em segurança. No entanto, esse ato heróico não serve para nada, pois logo depois, o Adão Negro os mata com seus raios. Em poucos minutos, o Senhor Destino aparece e ordena que Adão Negro se renda. Adão Negro responde que foi prisioneiro até morrer, e agora renasceu como um deus. Então não se ajoelha para ninguém. Quando é atacado pelo Adão Negro, o Senhor Destino tenta distraí-lo recriando em sua mente o mundo de 5.000 anos atrás. Enquanto Adão Negro está confuso, Gavião aproveita para atacá-lo, despertando sua ira. Adão Negro eletrocuta Gavião e o arrasta para uma batalha no ar. Gavião lança um ataque poderoso e joga Adão Negro de volta ao chão. Agora, Ciclone e Esmaga-Átomo entram em ação. Ciclone cria um tornado e lança tubos de metal para prender Adão Negro, mas ele se liberta. O Senhor Destino tenta contê-lo novamente, enquanto Ciclone e Gavião se preparam para um último ataque. Adão Negro percebe que está prestes a ser derrotado e libera todo o seu poder, afastando todos os inimigos de uma vez. Esmaga-Átomo aparece e o ataca, imobilizando-o por alguns minutos, mas Adão Negro se recupera e com um único soco, derruba Esmaga-Átomo. Os moradores ao redor celebram seu campeão, que desaparece após a vitória. O Senhor Destino orienta a equipe a não segui-lo, reconhecendo que nenhum deles é forte o suficiente para derrotá-lo. O herói vai atrás de Adriana, pois teve uma visão de que ela guarda a coroa de Sabak. Ela diz que não a possui, mas Amon, que já havia sumido, pegou o artefato e o colocou na mochila. Para resolver a situação, Adriana se oferece para acompanhar os heróis até o palácio onde Adão Negro está. Segundo a lenda, 5.000 anos antes, Adão Negro foi ao palácio para libertar seu povo. Mas a Sociedade da Justiça diz que ele foi buscar vingança. No auge de sua raiva, seus poderes ficaram incontroláveis, e ele destruiu o palácio com todos dentro.
O Conselho dos Magos o considerou indigno e o selou em uma tumba, até ser libertado por Adriana. Após ser confrontado por Adriana, Adão Negro decide ouvir seus inimigos. Quando Amon chega em casa, fica surpreso ao encontrar Ismael vivo, sem saber que ele é um traidor que veio roubar a coroa. Ismael faz Amon e seu tio reféns, exigindo a mochila. Para impedir que o artefato caia em mãos erradas, Karim ataca Ismael e manda Amon fugir com a coroa. Karim leva um tiro no abdômen, mas Amon consegue esconder a coroa e escapar pela passagem secreta. Durante a negociação entre Adão Negro e os membros da Sociedade da Justiça, Adriana recebe uma ligação de seu filho, que o informa sobre tudo o que aconteceu. O jovem conta que está se escondendo no prédio enquanto a Intergang está atrás dele. Desesperada, a mulher implora ao campeão para salvar seu filho. Quando Adão Negro aparece, ele percebe que Amon já foi capturado e ordena que o mercenário o solte. Amon é jogado no ar, mas Adão consegue salvá-lo. Ele então enfrenta os criminosos, mas Ismael força Amon a segui-lo. Fora do prédio, Ismael pergunta onde está a coroa, mas Amon se recusa a revelar. Assim, Ismael decide tomá-lo como refém, despertando a fúria de Adão Negro ao descobrir o que aconteceu. Preso no porta-malas de uma motocicleta flutuante, o jovem liga para sua mãe e a informa que está preso em um dos veículos. Ao saber disso, a Sociedade da Justiça ajuda a procurar o filho de Adriana em todas as motos. Adão Negro examina as motocicletas uma por uma, e ao descobrir que Amon não está nelas, elimina os pilotos sem remorso. Finalmente, Adão Negro derruba o último veículo, mas Amon também não está lá. Ismael usou o filho de Adriana como isca para distrair Adão Negro enquanto fugia com ele em um caminhão. No meio da batalha, o Senhor Destino vai à casa de Adriana, sabendo que a coroa está escondida lá. Ele encontra Karim baleado no chão, que tenta dizer onde está a coroa. O Senhor Destino o interrompe, sabendo que esse não é o momento de sua morte. Para acalmá-lo, diz que pode ver o futuro e que Karim não morrerá assim, mas será eletrocutado. Aliviado, Karim percebe que precisará abandonar sua profissão de eletricista. Enquanto Karim é tratado na nave, Adriana se surpreende com a presença de Kent. Ele informa que sua equipe encontrará Amon. Minutos depois, o campeão aparece com Gavião, trazendo 2 membros da Intergang para serem interrogados. O Senhor Destino quer interrogar os reféns, mas Adão Negro prefere um método mais brutal, ameaçando jogá-los de uma grande altura se não responderem aonde está Amon. Mesmo depois de obter as informações, Adão Negro os solta, e Gavião precisa agir rapidamente para salvar os bandidos. Furioso porque Adão Negro ainda tenta eliminar os criminosos, o Gavião o ataca. Durante a luta, eles destroem a casa inteira, e sem querer, Adão Negro atinge a coroa. Com a coroa em mãos, eles decidem trabalhar juntos para resgatar o garoto e usá-la como moeda de troca. Durante a viagem, o Senhor Destino tem uma visão e descobre que Gavião morrerá na próxima batalha. Ele conta isso ao companheiro e diz que logo será a hora de se despedirem. Pouco depois, a equipe chega às montanhas Al-Hadidiah e planejam evitar que alguém se machuque na missão. Adão Negro é o primeiro a invadir e começa a destruir tudo, mas não consegue atacar Ismael, que está protegido por um escudo de Eternium. O restante da equipe chega, e ao ver uma arma apontada para a cabeça de seu filho, Adriana decide entregar a coroa. Ismael revela ser o último descendente do rei Acton, e diz que agora tem tudo para se tornar o próximo rei de Kahndaq. Após pronunciar as palavras da coroa de Sabak, ele desativa o escudo e dispara a arma, mas Adão Negro usa sua super velocidade para impedir que a bala o atinja. A fúria de Adão Negro destrói a montanha inteira. Protegidos pela Sociedade da Justiça, Adriana e Amon sobrevivem, mas Amon precisa de tratamento para seus ferimentos. Vendo o estrago que causou, Adão Negro voa para longe. Esmaga Átomo encontra a coroa no corpo carbonizado de Ismael e a leva para a nave, enquanto Gavião vai atrás de Adão Negro. Quando o encontra, Adão Negro está no palácio olhando para a estátua de seu filho Hurut, o verdadeiro campeão de Kahndaq. Hurut foi escolhido pelos magos para receber os poderes e salvar o povo. Porém, após muitas vitórias, o rei Acton perseguiu sua família e matou sua mãe. Vendo seu pai prestes a morrer, Hurut transferiu seus poderes para ele, salvando-o. Naquele dia, após passar seus poderes para o pai, Hurut foi morto por uma flecha no coração pelos soldados. E Tet Adam foi tomado por uma profunda raiva. Sabendo que seu filho desaprovaria suas ações, Adão Negro decide renunciar aos seus poderes e pede a Gavião que garanta que ele nunca mais diga a palavra Shazam. Para isso,
Gavião o leva para uma prisão submarina sob os cuidados de Emilia Harcourt e sua equipe. Ela garante que Adão Negro nunca mais poderá falar, assim como outros vilões que ela mantém trancados lá. No necrotério da nave, algo estranho acontece com os restos mortais de Ismael. O Senhor Destino tem repetidamente a mesma visão, e não entende o porquê. Kent teme que, se Carter morrer, a Sociedade da Justiça acabará. E ele não consegue aceitar a morte do amigo. Adriana, por outro lado, está intrigada com a facilidade com que se livraram de Ismael. Ela lembra da frase na coroa: "A vida é o único caminho para a morte." Mas Ismael disse a frase ao contrário: "A morte é o único caminho para a vida." Adriana vira a coroa de cabeça para baixo, e percebe que a frase se transforma na que Ismael disse antes de ser morto. Ela suspeita que Ismael capturou Amon para forçar Adão Negro a matá-lo, permitindo que Ismael encontrasse seu caminho para a vida, e reivindicasse o trono de Kahndaq. Quando Adriana desvenda o mistério, a coroa desaparece, e Sabak emerge das profundezas do oceano. Gavião atira imediatamente para eliminar Sabak, mas o demônio destrói a nave. A Sociedade da Justiça se une para impedir que Sabak tome o trono, o que o tornaria invencível. Com a ajuda de seus companheiros, Gavião fere o inimigo, mas é atacado e fica inconsciente. Vendo sua previsão se concretizar, Kent ergue um escudo ao redor do palácio, impedindo o restante da equipe de lutar. Ele está disposto a sacrificar sua vida para salvar o amigo, e afirma estar aliviado por não conseguir prever o futuro pela primeira vez em anos. Carter tenta destruir o campo de força criado por Kent, mas não consegue. Após garantir a segurança da equipe, o Senhor Destino enfrenta Sabak para retardá-lo, esperando que Adão Negro apareça para derrotar o demônio. Enquanto luta contra o inimigo, Senhor Destino contacta o Adão Negro, e diz que ele é o único capaz de derrotar Sabak. Destino usa seus poderes para libertá-lo, mas vários guardas aparecem para impedir a transformação dele. Mesmo fraco e sem poderes, Adão Negro consegue derrotá-los e pula no oceano. Nesse momento, Senhor Destino recebe um golpe fatal, e a proteção ao redor do palácio desaparece. Gavião vê que seu amigo está prestes a morrer, e corre para salvá-lo, mas chega a tempo de presenciar sua morte. Sabak se senta no trono, e se declara rei de Kahndaq. O demônio libera legiões do inferno para destruir o povo, e Adriana se prepara para enfrentar os monstros quando seu irmão Karim aparece. Karim não teme as criaturas, pois sabe que, segundo o Senhor Destino, ele morrerá por eletrocução, e não em uma batalha contra mortos-vivos. A pedido da mãe, Amon reúne o povo para lutar contra os monstros e pela liberdade. Ao chegar à superfície, Adão Negro pronuncia a palavra Shazam e recupera seus poderes. Para mostrar seu poder, Sabak destrói a estátua de Urut. Amon quase é atingido pela estátua, mas Adão Negro aparece e o salva. Depois, Adão Negro enfrenta Sabak, impedindo-o de matar o Gavião. A verdadeira batalha entre campeões começa. Adão Negro inicialmente se sai bem, mas começa a apanhar. Gavião decide interferir. Ataca Sabak, mas é gravemente ferido. No entanto, aquele não era seu corpo real. Usando o Elmo do Destino, ele cria várias versões de si mesmo e imobiliza o inimigo. Adão Negro o leva para cima, e então usa seus poderes para partir o corpo do demônio ao meio. As legiões do inferno desaparecem, e a população comemora a vitória. Apesar das diferenças, Gavião e Adão Negro se entendem. E o Elmo do Destino desaparece após cumprir seu papel. A Sociedade da Justiça decide não prender Adão Negro, reconhecendo que ele salvou o povo. O grupo parte e Adão Negro fica no trono. O povo pede que ele os governe, mas Adão Negro destrói o trono. Ele declara que será apenas o protetor de Kahndaq, não seu rei. Ele também diz a Adriana que Tete Adam está antiquado, e que agora será conhecido como Adão Negro.